Olá a todos, hoje recebo no podcast o escritor Afonso Reis Cabral, autor multipremiado com uma carreira literária sólida e admirável. Venceu o Prémio Leia com o romance O Meu Irmão e o Prémio Literário José Saramago com Pão de Açúcar. Antes de começarmos, deixo um pequeno aviso. O som deste episódio não está ao meu gosto porque tive um problema técnico com o microfone durante a conversa. E preciso dizer isto, a fotografia que o Afonso enviou para a thumbnail é, sem dúvida, a mais original de todos os convidados até agora. É de se tirar o chapéu, ou neste caso o peru, pela criatividade e pelo sentido do humor. Nesta conversa falámos sobre o peso, entre aspas, de ter começado com tanto reconhecimento, sobre o desejo do Afonso de experimentar novos caminhos nas escritas e sobre a forma como tem repensado a sua relação com as redes sociais e com os criadores de conteúdo. Falámos ainda da ousadia da capa do seu novo livro, O Último Avô, que saiu há pouco mais de um mês. Espero que gostem da nossa conversa. Olá, Dora. Alô, Afonso, como é que estás? Olá, Dora, tudo bem? Tudo Oh, bem? Olha, isto ouves-me é uma bem? O história para os som. dois, que nós nunca nos vimos nem nunca Pois é, falámos. olá, Dora. É verdade. Afonso, em 2014 ganhaste o prémio Leia, depois em 2018 ganhaste outro prémio, o de José Saramago. És presidente da Fundação Essa de Queiroz, és sobrinho neto do Essa de Queiroz e eu não te Na vou verdade, perguntar qual é a pressão. mas não Vou-te é, na só dar verdade um não é. elogio. Espera aí que já me vais corrigir em Tá tudo. bem, tá Vou-te bem. dar um grande elogio. De Sim. todas as thumbnails que eu já tive neste podcast, a tua com o peru na cabeça bate tudo. E olha que é preciso uma pessoa saber rir-se dela própria, que eu acho que isso é muito importante, não ter qualquer tipo de caganças. Pois, espero que E sim. isso para Não. mim é de valor. Não são só os prémios. É Obrigado, Dora, obrigado. obrigada por confiares em mim para te mostrar ao mundo nesses propósitos. Não, obrigado eu, é uma alegria estarmos aqui, estamos bem. Olha, então vamos lá começar. Estava a falar Sim. sobre a pressão e eu acredito que seja Uhum. a pergunta que mais te fazem, ou das que mais que te fazem. Já ganhaste dois prémios tão importantes. E vou começar por aí. Uma pergunta clichê, mas eu quero mesmo saber se tu sentes, e não me digas que não sentes, porque é impossível não sentir pressão. Pelo menos acredito que não escrevas para prémios, obviamente, não é? Uhum. Mas o que é que tu sentes, que responsabilidades é que tu sentes de teres estas coisas todas às tuas costas? Bem, há algumas que não são responsabilidade minha e, portanto, eu, na verdade, não posso sentir pressão delas porque não, não são responsabilidades minhas. A coisa do essa, não, Portanto, enfim, ele era é um teu tio dado mana. biográfico. Era teu tio mana. Não, não, trisavô, trisavô. Então, e o que é que são as tias manas? São, são outra coisa Não, não, o completamente grau de diferente. parentesco. O quê? Do último avô? Sim. Bem, já estamos a falar de coisas diferentes, Não, mas não é portanto, isso. sim, sim. O parentesco que tu inventaste de uma tia mana, Sim. qual é? Aí é tia direita. No último avô, essas duas personagens são tias direitas, ou seja, irmãs da mãe do narrador. Sim, sim. Sim. Mas o que eu dizia é que coisas que não são propriamente a minha responsabilidade, eu realmente não posso sentir pressão por elas, embora as pessoas me falem disso. E houve uma altura da minha vida que era um bocadinho ingrato. Uhum. Hoje em dia eu tenho as costas um bocado mais largas, estou aqui mais largas e E estou já mais à mostraste vontade. muito. E aliás, isso não queria dizer nada. Hum, Olha, sim, o não, Martim Sousa Tavares também já ouvi no Alta claro, Definição claro, a dizer que na escola, pá, era atrocidade, sempre, o menino leia aí o trecho da avó e não sei o quê, e ele queria se descolar claro, daquilo tudo claro. e não tinha hipótese. É, isso tem que se aprender a viver com isso, com o que tem de simpático, porque há pessoas que acham curiosa essa ligação familiar e quem sou eu para desprezar isso, não é? Eu não, de maneira nenhuma desprezo o entusiasmo das pessoas enfim, e até alguma relação afetiva que têm com o próprio Essa de Queiroz e que de alguma maneira me querem expressar
a mim, não é? E é só que faltava que eu tivesse com peneiras de, não me falem disso e tal. Agora, há alguns momentos da minha vida que foi mais ingrato, por exemplo, quando saiu o Prémio Leia, as duas grandes informações que se falava a propósito de mim e do livro e do último avô, eram duas coisas que eu não tinha qualquer responsabilidade. Uma era a relação com o Essa e outra era ter 24 anos. Eu não tinha, realmente aí não tinha nenhuma responsabilidade nelas, é uma contingência. Mas sabes uma coisa Depois o curiosa, resto, Afonso? Eu já te conheço há muitos anos, já tinha lido o Pão de Açúcar há muitos anos, e eu sempre soube que eras, na altura eras um miúdo, agora és um homem, pronto, não é? Quer sim, dizer, sim, também olha, já tenho eras um homem, 24 eras mais anos, novo, pronto, não é? claro, Eu exatamente, digo um miúdo porque eu tenho 48, sou bem mais velha do que tu, mas pronto, começaste muito cedo. muito Mas a cedo, sim. questão do essa, eu soube há meia dúzia de dias, e eu acho que nem Isso muita deixa-me gente sabe isso isso. deixa-me muito contente. Não, não Deixa-me sabia mesmo mesmo. Não contente. sa... Aliás, Deixa-me foi a muito contente. Susana Amarvelho que me disse que tu eras neto. E Sim, eu disse: não pode ser. Neto pois. não pode ser, senão isso já se sabia. E estou a achar aqui que a diferença de idade, hoje foi Neto não perguntar dava, à claro, claro. Covinhas. E ela disse: Sim. não, é sobrinho neto. Não, Ah, mas não, mas sou trineto. Portanto, a minha sim, avó, mãe do meu pai, era neta. Era neta. sim, 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 sim. Mas quer dizer, pronto, isso são coisas que não, na verdade eu não tenho qualquer responsabilidade e pronto. E mesmo as outras coisas que referiste também não, porque são coisas que estão para lá dos livros. Claro que vêm dos livros, mas estão para lá dos livros. E os prémios têm sido, obviamente, agradáveis e obviamente que é uma coisa que ajuda à carreira, em termos de carreira, mas se pensarmos bem nos prémios, eles são, o que é que são? É um grupo de leitores que eu admiro e, portanto, isso é importante. Um grupo de leitores que eu admiro que gostou de alguma coisa que eu escrevi. E isso só pode ser agradável. Acho que a parte da pressão eu tenho na minha vida e sempre tive, desde sempre, desde que comecei a escrever, por motivos literários e artísticos, para mim mesmo. E eu, aliás, tenho essa pressão em tudo. Eu quero sempre tentar fazer tudo o melhor possível. Enfim, sempre tenho um percurso que é assim. E, portanto, para que isso aconteça é preciso uma pressão enorme sobre mim mesmo, independentemente do resto. Acho que aconteceria sempre. Claro, a Acho maior que pressão és aconteceria tu que sempre. pões em ti Isso sem para teres dúvida. a Até às qualidade no vezes, teu trabalho e a excelência que tu tens e que tu queres. Eu mas entendo às isso vezes até, perfeitamente. até de maneira absurda, flagelatória, digamos. Porque é muito difícil perceber ou reconhecer que o que eu fiz está bem. Porque podia estar melhor, porque podia ter feito de outra maneira, porque vejo o que ambicionava para um livro e não o livro que lá está. E, portanto, muitas vezes até de maneira talvez pouco humilde, quando dizem, mas este livro está muito bom e tal, eu agradeço e tal, mas depois penso, podia, até se calhar não está mal, mas podia estar melhor. E isso é um bocadinho destrutivo, mas eu aprendo a lidar com isso e a dar a volta e pronto, e a tentar avançar. Isso Olha, sim é pressão. eu gosto Isso é muito mesmo de... pressão. Diz. Isso é mesmo pressão. Isso é que é uma coisa complicada. Eu gosto muito de atribuir os louros às pessoas que fazem um bom trabalho e fui ouvir o episódio da Joana e da Covinhas, não é? Fui Hum, beber muita coisa tua lá, porque o que me interessa aqui, que eu quero dar-te a conhecer às pessoas que me ouvem, sim, também eu pelos acho. teus livros, mas mais pela pessoa que tu és. Uhum. Porque tu ires falar dos teus livros, tu vais a todo lado, estás em todo lado e tens acesso a muitas plataformas. Eu gostei muito de uma coisa que tu disseste lá, que foi que estes três livros, aliás, eu podia fingir que tinha ouvido noutra coisa qualquer e que tinha investigado. Sim, Não, mas eu estamos ouvi todos no aqui com as episódio cartas todas na delas mesa. e muitos parabéns a elas, onde tu disseste que estes teus três livros acabam por fechar um pouco uma trilogia e que tu agora queres tentar uma novela, agora são palavras minhas, que não seja tão denso, que seja uma coisa mais fluida, que não te saia tanto do pelo, com a mesma qualidade e excelência, obviamente, mas porque é que tu sentiste ou estás a sentir essa necessidade? Porque os três livros, eu acho que eles não são de leitura difícil no sentido de
de eu ter uma escrita assim empolada ou uma escrita particularmente complexa na construção linguística e essas coisas. É muito complexo escrever de maneira simples, isso é. E, portanto, há um trabalho muito exigente nesse aspecto para que depois, até que pareça ao leitor uma coisa muito natural, muito fluida, mas na verdade é uma trabalheira descomunal. E isso, essa parte, vai acontecer sempre. Só que depois há outra coisa nos livros, é que a temática exige mais ou menos de nós, não é? Um, e as temáticas destes livros foram muito exigentes. A primeira, a propósito do síndrome de Down, da trissomia 21, a segunda, o segundo livro, o caso Gisberta, e este, não sendo um livro sobre a guerra colonial, tem a guerra colonial como pano de fundo. E isto exige imenso de investigação, aprofundamento do tema, a construção das personagens, porque com temas tão fortes, se depois o livro não corresponder à exigência do tema, é, é, é em vão, verdadeiramente em vão. Enfim, até dar um passo maior que a perna, não é? E portanto, eu queria agora escrever alguma coisa na terceira pessoa, não na Uhum. primeira, na terceira pessoa, e que fosse. E que eu não tivesse que me confrontar com tanta coisa. E que, na verdade, partisse mais de um exercício de imaginação do que, claro, todos são exercícios de imaginação, mas tem estes temas reais no seu Num cerne, não mundo é? mais ficcional, se calhar, um pouco, não? Um, o mundo até pode ser do nosso cotidiano. Aliás, eu gostava de fazer alguma coisa que encarasse o desafio da normalidade, digamos desta maneira. Acho que é muito difícil escrever alguma coisa que seja aparentemente banal, normal e que seja profunda e difícil e forte, um, mas que ao mesmo tempo não me exigisse tanto de pesquisa, de tempo, com a história, de complexidade, enfim. E se isso resultasse, era mais um jogo, assim, um pequeno divertimento do que outra coisa. Eu também preciso disso, porque estou um bocado cansado de livros tão difíceis de escrever, mas depois há a recompensa de ter conseguido. Mas queria fazer uma novela, realmente uma coisa assim Sim. Olha, mais então, tu no simples. teu livro do meu irmão, pronto, partiste de um caso pessoal. No da Gisberta, escreveste como tiveste uma temporada no Porto, ou após estás uma temporada no Porto, como tu dizes, também fizeste muita investigação. Agora, no terceiro, francamente, não sei se tu foste buscar algumas memórias ao teu avô, se há ali alguma memória ou alguma experiência de alguma relação familiar que tu tens com a tua família, Eu gostava acho de que saber. nós como povo, temos de alguma maneira essa experiência comum, não é? Eu acho que essa experiência comum eh, é também íntima em cada um de nós, mesmo que não tivéssemos uma relação direta com alguém da nossa família, um pai ou um avô, não é? No meu caso, eu tenho um pai que foi capitão miliciano em Angola e, portanto, aí, obviamente, que o conhecimento dessa realidade e do que é ser filho de alguém que combateu em Angola e das histórias que contou e do que isso implicou na vida de um pai foi muito importante para escrever o livro. No meu caso foi pai, mas pela geração, a minha e a do meu pai, até já podia ser avô, porque Sim, os meus pais tiveram filhas muito cedo, tiveram quatro filhas muito cedo, e depois aos 40, 41 e 42 esqueceram-se que podiam ter filhos, é o que eu digo a brincar, mas enfim, foi um acaso completo a nascer e o meu irmão mais novo também, com 20 anos de diferença da E minha é irmã tudo o mais mesmo pai velha. da mesma mãe. Do mesmo pai da mesma mãe. Ok. Portanto, os meus pais casaram-se aos 19 e aos 22 anos. O meu pai tinha 22, a minha mãe 19. Tiveram logo filhos, filhas. E depois, aos 40, praticamente 41 Uhum. e 42, nasci eu e o meu irmão mais novo. Portanto, há uma diferença de 20 anos para a irmã mais velha e de 12 anos para a mais próxima. Portanto, há um Sim, hiato de 12 anos. Um, portanto, até poderia ser a experiência de neto.
Aliás, eu tenho um sobrinho que vai fazer 30 anos. Vai Sim. fazer 30 Eu anos, tenho um tio que tem portanto 7 devia anos a ser. mais do que eu. É Desculpa, isso. 7 anos a menos do que eu. Eu sou mais Tio, a nova. Sim. menos. Isso é. Eu tenho mais 6 anos do que o meu sobrinho mais velho, aí é ao contrário. É. Exatamente, é muito curioso. Mas a voz diferente. A Ahm, voz quer dizer, a minha avó teve a minha mãe e o meu tio. E o meu avô depois casou com a minha avó-drasta e teve o meu tio. Mas e eu não o teve, trato por tio, pois, trato por João, claro, não é? pois, muito curioso. E pronto, portanto, claro que ter um pai que foi capitão miliciano foi essencial para a história. Obviamente, aquele avô do livro não é o meu pai, é um pouco mais ou menos. O meu pai é um santo, quer dizer, é a melhor pessoa que eu conheço, e aquele avô é muito pelo contrário, não é nada disso. Agora, claro que crescer a ouvir as histórias de guerra, histórias como se fossem de aventuras, e depois mais tarde aprofundá-las com o meu pai, foi importante para escrever, até porque há uma coisa, independentemente das histórias que eu uso ou não uso, do que escrevo ou não escrevo, é preciso uma relação afetiva com o que se está a escrever. Como eu vou buscar essa relação afetiva é outra coisa. Até poderia ser sobre a colheita ou a apanha de, sei lá, de castanhas. Mas eu tenho que ter alguma relação afetiva com isso. Posso ir buscá-la a outra coisa completamente diferente. Aqui há uma relação um bocado mais direta. Olha, uma questão, não sei se já se te fizeram em relação à capa. Acho a tua capa Sim, espetacular. Mas isto é um gosto pessoal, que eu gosto de tudo muito colorido. Não sei se tu tiveste, quer dizer, podes dar sempre a tua opinião, claro, não é? Mas nós já sabemos que às vezes as editoras, no teu caso, acredito que já não pressionem muito e tu dizes logo se gostas ou se não gostas, mas eu acho que houve ali uma ruptura muito positiva, com as outras capas dos teus livros e achei um tom mais moderno. Não sei uhum. se foi de propósito. E Dora, Se agradeço-te imenso isso, porque Acho, e até a a- tua, até tu agora estares pronto, a falar ou estares mais presente também no digital com o pessoal, com os criadores de conteúdo e essas coisas, acho que também é uma excelente jogada. sim, Embora, acho que é importante, muito importante. mas, ó Afonso, embora ainda ontem estive a falar com três escritores amigos, estamos a ter esta Uhum. conversa que é assim. Uma dessas amigas chegou há pouco tempo, escritora, não conhecia nada disto do digital, nem de criadores de conteúdos, nada. Então ela diz: todos os nomes que o que vocês falam de escritores do digital, eu não conhecia ninguém dessas pessoas. Porque isto aqui é muito bom que as pessoas no digital tenham sucesso, mas o que conta são os escaparates lá fora, são as Bertrands, são as Fnacs. E às Uhum. vezes há autores que vendem muito lá fora, não é? Mas que no mundo deste mundo digital da criação de conteúdos não são muito, não estão muito aqui. E eu achei que foi muito bom tu agora quereres dar uma perninha neste mundo e acho que a tua capa ajudou muito nisso. É um livro muito adulto, o teu livro está muito bem conseguido, está muito bem escrito, mas acho que aquela capa é capaz de chamar a outro público e eu acho Olha, isso então muito eu importante. agradeço imenso isso, porque foi um tema intenso na publicação do livro, ou na edição do livro. Eu gosto também de outras capas e do que se tem feito com os meus livros, mas achei que este pedia outra coisa, e Uhum. portanto fui eu próprio que insisti e que disse que queria outra via. E aliás, essa via é a Cristiana Conceiro. A Cristiana Conceiro, que é a autora da capa, é um exemplo. Vão ver as redes sociais Eu dela, o vou ver, eu Instagram, vou por ver. exemplo. Sabes que eu já tive Sobretudo o aqui Instagram. conversas com capistas, como diz o Duarte Lázaro, e é muito importante porque um livro não é só quem o escreve, é quem encapa, é o revisor, é Sim, o tradutor. depois de escrito, e até quando está a ser escrito, porque também tem editora, no meu caso é a Maria do Rosário Pedreira, que é uma Sim. leitora extraordinária e que acompanha o processo. Mas depois de escrito é um trabalho que passa por imensas mãos, desde a revisão à paginação, à capa, aos comerciais. Portanto, é um esforço de equipa também, a partir desse ponto. E neste caso, eu achei que o livro precisava de uma vibe mais contemporânea, de uma coisa que quebrasse.
E pronto, e sugeri a Cristiana Conceiro, que é um daqueles casos absoluta e totalmente extraordinários. Não os passa pela cabeça, não te passa pela cabeça o currículo dela. Ela faz capas para e ilustração para a New Yorker, para o Financial Times, para o Economist, Tem que a trazer para aqui. é uma designer, uma artista extraordinária que portuguesa, vive em Lisboa, mas que trabalha, acho eu, quase exclusivamente para fora, para estas publicações. Uh, Vão ao Instagram dela e vejam E como isto, é que quem nos está a chegaste a ouvir, e ela? vejam, através de contactos Ah, ok, ok. de alguém que me indicou que ela era muito boa. Mas que, na verdade, enfim, no circuito cá, editorial, jornalístico, ela, que eu saiba, não trabalha para cá, porque trabalha para estes jornais. Quer dizer, e, portanto, quando eu a contactei a explicar que tinha um novo livro e que gostava que fizesse a capa, eu estava perfeitamente convencido que ela não ia ter tempo, paciência, interesse, porque tem outras coisas E maiores, não não, é? e lá ela fatura E de maneira diferente do que fatura em pronto, já para Portugal. não falar, Óbvio. obviamente, isso, obviamente que acho que isso é evidente. Mas contactei e é daquelas pessoas que têm um currículo extraordinário, que tem ilustrações geniais e que é ótima no que faz, e depois é de uma simplicidade, uma simpatia, de um profissionalismo, portanto, disse logo que sim, conseguimos ajustar os timings e a capa eu gosto imenso dela e acho que é isso, é a contemporânea sendo universal, acho eu, e chamativa não sendo comercial, só comercial, não é? E o tom da E cor, depois aquela tem, cor, eu é, acho que aquela cor logo ali é uma ruptura. Logo. sim, e Sim. depois ela, enfim, tem a mão dela, portanto, aquilo, a mão quer dizer, no sentido do gênio dela. E realmente acho que tem ajudado, acho que tem ajudado o livro e já disse à Cristiana isso mesmo, porque é meio caminho andado para que o leitor pegue Sim. no livro e se interesse por ele. O gesto de pegar no livro e virar à contracapa parece simples e breve, mas é muito difícil que isso aconteça. E isso às E vezes é as o que capas faz ajudam. decidir. Aqueles Muitas leitores vezes que sim. compram pelas capas, que não conhecem muitos autores, a capa conta muito. Sim, ajuda muito, ajuda muito. Portanto, fico contente por me dizeres isso, porque foi este processo. Sim, eu achei, eu assim, está muito Sim. moderno. Não, não estava a É, ver, e a não, e achei culpada o é a máximo, Cristiana achei o Conceiro. máximo. Olha, Afonso, e porquê é que tu quiseste agora, eu não sei se já o tinhas feito anteriormente, mas como eu já estou nisto dos conteúdos há 9 anos, eu Hum. ainda não tinha percebido. Se estiver a dizer alguma coisa errada, corrijo-me. Mas porquê é que tu sentiste necessidade de agora te aproximares deste mundo digital, de alguns criadores de conteúdo, quiseste chegar a outro público, não que tu precises, porque lá está, tu lanças um livro, tu já sabes que vender, ou seja, tu vendes sempre muito bem. Vamos chamar aqui as coisas pelos nomes sem Eu falsa não sei, quer humildade, dizer, não é? sim, mas eu comecei, só comecei a ter redes sociais aos 24, Ah, exatamente na altura em que lancei o meu irmão. sim, Antes estava muito longe disso e tal. E até há relativamente pouco tempo tinha Facebook, depois a certa altura fiz um Instagram que era uma coisa, quer dizer, tinha para aí uma fotografia e não sei quantos seguidores, pronto, eram. eh, mas depois há dois ou três fatores. Um é que não se pode escapar, hoje em dia não se pode escapar a isso quando se está na posição em que eu estou. É muito difícil escapar a isso. E tem que se pensar que não é propriamente escapar, é que na verdade, é uma claro ferramenta. que não, claro que há muito, já sabemos, não vale a pena fazer agora uma análise das redes sociais e do que isso implica em muitos aspectos, mas aproxima também em coisas boas, não é? E daí também nascem muitas coisas boas. E no fundo, é um ponto de encontro, não é? É um ponto de encontro entre quem escreve e quem lê, entre quem faz arte e quem a vê, por aí fora, não é? E este trabalho generoso de pessoas como tu, que leem e querem dar a conhecer, é alguma coisa
que vem de um sítio bonito, não é? Que vem Uhum. de uma partilha e de uma entrega, que eu acho que não pode ser de maneira nenhuma desprezada pelo que, pelo que gera nos leitores, não é? Novas descobertas, novos encontros, isso é em si mesmo, eu acho bonito, e porque ficar numa de escritor supostamente consagrado ou não, que não, que não trabalha também para esses encontros. Porque não... Depois tenho a ajuda do meu assistente, que é o Daniel Lourenço Santos, que domina até mais do que eu essas coisas e que me vai E que dizendo, olha, faz um agora temos excelente que fazer trabalho. assim, temos a fazer assado, e ele tem sido uma ajuda muito grande este ano, a partir de janeiro, que tem estado a trabalhar comigo desde janeiro, para me orientar um pouco em coisas que eu, em princípio, não domino da mesma maneira, e portanto tem sido uma grande ajuda. Não, isso é ótimo e até para quem está a ouvir, eu conheço muito, tenho o privilégio de ter muitos amigos que escrevem, e há alguns não estão à vontade com as redes sociais, não sabem o que é onde fazer, porque não é só reencaminhar as stories onde são tagados, não é? A Sim, 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 editora claro. faz a sua parte quando o vosso livro sai e depois o vosso livro, passado um mês, há mais 500 que já saíram, e se, Sim, e se o escritor não faz o seu trabalho, às vezes a promoção depois fica um bocadinho aquém. Não sei se tens esta noção, porque como estás sim, é no natural que patamar, isso porque é mesmo assim, não é? Não sei se tens é, esta noção. sim, eu acho que saem uns 16, 17, 18 mil livros por ano em Portugal, uma coisa assim. Saem É uma coisa 47 por dia. 47 é uma coisa brutal, quer dizer, é Sim. uma coisa brutal e sobretudo uma área que é a área literária propriamente, não é? Não estou a falar de ficção internacional ou enfim, livros, por exemplo, de séries assim mais young adult e coisas assim que, no fundo, tem um tipo de tratamento que é diferente e já um bocado padronizado. A área da literatura muitas vezes fica num nicho, não é? Num nicho difícil de gerir. Uh, e eu não tenho de maneira nenhuma a ideia de que todos os leitores que não há um leitor ideal, quer dizer, há um leitor que só lê Dostoiévski que vai ler os meus livros, ou, por amor de Deus, não. Eu acho que os leitores cada um tem uma experiência de leitura tão própria, tão boa, tão íntima com o livro que escolheu. E se eu puder ajudar um bocadinho nisso, por que não? Portanto, acho que também aqui se constroem leitores, isso é muito bom. Olha, Afonso, tu tens ali também um livro, Leva-me Contigo, sobre as tuas viagens. Lá no podcast também da Covinhas, soube que tu tens um fetiche, não por camionistas, mas por viagens de caminhão. Sim, sim, Quer que já, fales quer um dizer, não, bocadinho? não lhe chamaria um fetiche, só fiz duas viagens de caminhão, mas Pronto, mas contares como é que fizeste a primeira e sim. depois como é que surgiu a ideia daquele teu livro. Da Nacional 2. Bem, Sim. primeiro a questão das viagens de caminhão-tiro. Eu não sei bem como é que aconteceu a primeira. Eu tinha 13 anos, estava de férias, queria uma aventura, queria sair de casa e ver uma realidade diferente e por acaso proporcionou-se poder fazer essa viagem com o Pedro Ribas, que é o camionista que me levou até à Alemanha de caminhão-tiro. E depois, mais tarde, aos 25 anos, já E tu depois não do. tiveste, os teus pais não tiveram que assinar alguma Mas não, porque foi uma coisa um bocado informal. Não foi propriamente eu a ir para a estrada pedir boleia, mas conheci o camionista no dia em que parti, não é? Não, o que nós fazíamos é eu dizia às pessoas que era sobrinho do camionista, Ah, ok, do pois. Pedro, para não haver Sim. assim alguma desconfiança ou algum, enfim, E algum tipo dormias de com ele no pergunta. caminhão ou tinha um sítio para dormir? Sim, não, ele dormia no beliche de baixo, eu atrás Sim. dos assentos há uma zona de dormida, portanto ele dormia do beliche de baixo, eu dormia do de cima.
E foi uma aventura. Eu tinha 13 anos, portanto, isso sim Mas foi, foste para a foi Alemanha uma fazer o aventura. quê? Essa parte é que eu já não sei. Entregar peças de caminhão, aliás, desculpa, entregar peças de carro, de Ah, travões de tu carro. foste com ele e depois regressaste com E depois ele. regressei, sim, Ah, sim, portanto, ok. eu fui fazer a viagem que ele faz profissionalmente e que fazia sempre, e que ainda faz, pelo menos até há uns anos ainda fazia. E depois, mais tarde, quando publiquei o meu irmão estava à procura de outro livro, do segundo livro, e não sabia o que fazer, não sabia o que escrever, e pensei que talvez a ideia de uma criança de 13 anos a fazer uma viagem destas de caminhão-tiro pudesse ser interessante. E por isso é que voltei a fazer uma viagem quase igual, com outro camionista, mais ou menos o mesmo percurso, mas aí com 25 anos para relembrar, tirar apontamentos e fazer qualquer coisa. Agora, nunca escrevi esse livro, não sei se mais tarde vou escrever ou não, porque eu tinha, assim, uma coisa que me interessava imenso era o título, assim, em letras grandes, TIR. Não sei porque fascinava-me isso. Só que para escrever um livro é preciso um bocado mais do que o título. E eu ainda não tenho o resto, só tenho o título. Pode ser que seja para a novela? E para a novela tenho cá outra ideia. Ah, já tens Vamos outra. ver. Ah, Sim, mas esse sim. livro do Leva-me Contigo, como é que surgiu? É um acaso, porque o livro não é um projeto literário, é uma Sim. coisa um bocado à parte. Simplesmente um dia depois de escrever o Pão de Açúcar, já depois desta fase em que estou agora em relação ao último avô, de promoção, não é? Uhum. De divulgação do livro, tinha algum tempo livre, não tinha outro livro na cabeça e decidi fazer a Estrada Nacional 2 a pé, que é basicamente a maior estrada do país sobretudo, a minha decisão era, em Portugal, ir a pé para a praia pelo caminho mais longo. Portanto, começando em Chaves e acabando em Faro. Portanto, fazer a Nacional 2 toda a pé e depois ainda uns 8 quilómetros para chegar à praia na Ria, não é? De Faro. Um, e como escrevi uma espécie de diário ou crónicas todos os dias no Facebook na altura, nem sequer tinha, não sei se já tinha Instagram ou não, mas era, acho que era sobretudo Facebook. Como escrevi essas crónicas diárias, ao fim do dia de 30 e tal quilómetros a pé, assim, o dia que andei mais foi 42, foi assim uma brutalidade. É uma maratona? Escrevia sim, uma espécie de maratona ao longo de 3 semanas. No fim do dia eu escrevia o relato e publicava. E esse relato ajudava-me a olhar, ajudava-me a encontrar as pessoas na estrada. Era uma maneira de ver, também para escrever e de escrever para viver. Era uma coisa, uma simbiose. Como tinha os relatos, a minha editora perguntou se eu queria publicar e publiquei, não é um projeto literário, ou seja, nunca mais peguei no livro e acho que tem alguns relatos que eu me lembro de escrever e nas circunstâncias ser uma coisa assim a sério, mas na verdade não é um romance, não é um livro de contos, nem sequer é propriamente literatura de viagens. Eu acho que é mais um diário do que outra coisa, talvez. Um diário de um viajante. É mais isso, eu acho que é mais isso. Olha, nesta tua fase de promoção, como tu estavas a falar, tu deves ir, se calhar, a muitos meios de comunicação e isso, Uhum. e fazes com todo o gosto, eu acredito, mas às vezes não sentes que, pronto, faz parte do trabalho, não é? Mas realmente deves ir a tanta coisa que depois vocês estão sempre a repetir, sempre, são sempre as mesmas perguntas, não Pode, é? acontece às vezes, sim. Acontece. E onde é que já foste agora desde que estás a fazer? Onde é que te falta ir? Assim, só aqui nos próximos dias. O pessoal tem Não, sempre curiosidade de saber essas coisas. eu tenho basicamente a agenda assim um bocado cheia até ao fim de novembro. Eu já decidi que em dezembro tenho que descansar porque não há hipótese, porque isto não diz também respeito só a mim. Eu sou casado, tenho uma filha, eh, portanto a minha mulher não pode estar sempre a arcar com a responsabilidade de ficar ao fim do dia e à noite com a nossa filha. Portanto, nós tentamos um equilíbrio. Ainda por cima, a Mafalda é pintora e, portanto, nós compreendemos muito bem no que fazemos, cada um faz, porque Sim, fazemos mais ou menos a mesma coisa, mas em áreas diferentes, o que também é artes especialmente diferentes. agradável. É especialmente agradável, porque se estivéssemos em artes iguais,
acho que seria mais difícil, porque necessariamente pronto, haveria sempre mínimo conflito, não é? Isso é, graças a Deus que não, portanto, se a Mafalda é pintora, eu sou escritor, a Mafalda está a preparar a próxima exposição, portanto, também está com muito trabalho. Portanto, vamos tentando equilibrar um pouco isto, portanto, basicamente até ao fim de novembro, tenho a agenda cheia, assim, uma digressão pelas FNACs. Sim. Por exemplo, já agora na 31, sexta-feira, vou ao Porto, à FNAC do Norte Shopping. Depois, no dia seguinte, no sábado, dia 1, à FNAC de Gaia. E depois Coimbra, Aveiro, Faro, enfim, Vais fazer há uma assim viagem de muitas. camionista, mas que não é É, camionista, é de carro. E és tu a conduzir. infelizmente tenho um Vais carro andar novo. em turnê. Felizmente tenho um carro novo, porque o meu antigo estava aqui de podre e este é mais confortável para andar aí pelo país nestas andanças. Para quem ainda não tem noção, que eu acho que já há pouca gente, como sabem, os escritores não ganham dinheiro. Portanto, ele tinha um carro velho, porque em Portugal ninguém vive da escrita apenas, de vender É livros. capaz de Quer haver dizer, da duas ou escrita três sim, mas de pessoas. vender livros não, sim. Sim, sim. Talvez duas ou três pessoas. Eu imagino que o Lobo Antunes viva disso hoje em dia, mas é uma coisa muito raro, muito raro mesmo. É raríssimo. Olha, vamos É. aqui aos livros que tu escolheste como os teus livros preferidos. E tu escolheste A Leste do Paraíso, do John Steinbeck, que eu já sabia, Sim. que ouvi, não é? Que tu já leste várias vezes. O Stoner, do John Williams, já me falaram muitas vezes. E Carne da Minha Carne, da Ellen Grace Carlyle. Este não sei qual é. Sim. Queres Esse falar eu um acho que ninguém bocadinho? sabe. Esse Diz? acho que ninguém sabe. Esse último, Ah, o Carne na Minha Carne, não está publicado em Portugal há 80 anos, portanto acho que ninguém sim, sabe. Mas o Stoner, justamente pelo que eu dizia, enfim, por favoritos, é uma escolha altamente subjetiva, não é? claro. Mas agora ocorreu-me que neste momento me interessam em particular. O Leste de Paris eu já tenho falado, portanto. E vai ser Agora, um o filme, sim. Stoner, vai sair uma série. Uma Sério, série, sério. eh, acho que a partir de janeiro, fevereiro, na Netflix. E Uhum. acho que o livro se adapta muito bem à série, mais do que a filme, portanto. Porque percorre gerações, porque tem muitas personagens, eu acho que pode dar uma bela série. O Stoner, porque sobretudo pelo que eu dizia há bocado, o desafio da normalidade. Não há nada de especial no livro do ponto de vista da trama, da intriga, não, é simplesmente a história de vida de um professor académico nos anos 50, 60, por aí, com uma mulher muito difícil e um bocado até doente de egoísmo, talvez seja. Um, e a escrita é uma escrita do cotidiano e de uma vida também, com uma vida resumida em quase nada, e é um quase nada que é tudo. E portanto há uma compaixão enorme por aquele. O Stoner é o tal professor, não é? É apelido. Pelo tal Stoner que toda a vida tentou mais e tinha dentro de si mais, no entanto foi abafado pelas circunstâncias. E é muito tocante o livro, muito tocante na sua normalidade. É uma beleza, é uma obra-prima. O outro, o Carne da Minha Carne, de Alan Grace Carlyle, é um livro que foi publicado, salvo erro, pela Guimarães em 40 e tal. O livro foi escrito nos anos 20, ou uma coisa assim. Ela é daquelas autoras ou escritoras que era muito conhecida na época e hoje em dia ninguém conhece. Esse livro, O Carne da Minha Carne, eu já tentei trazer para cá, para reeditar em Portugal, mas para já não houve muito interesse. Ela é daquelas escritoras, a Ellen Grace Carlyle, que era muito conhecida na época, que tem um bom livro realmente, que é este. Os outros do que eu li não achei nada de especial, mas este é muito bom. Uh, e é uma descoberta da alfarrabista, quer dizer, é um livro que eu não conheço ninguém que o tenha lido até agora. E é narrado por uma mãe que foi costureira, que se casou, que teve 4 filhos nos anos 20, e cada um desses filhos representa
algum aspecto da nova geração em oposição à dela. Ela é muito remediada, portanto, costureira, depois viúva, e tem um filho que vem a ser arquiteto, outro que é violento, uma que é uma intelectual e outra que segue um bocado as pisadas da mãe e que fica mais em casa. Mas representa ali uma diferença geracional muito grande. E a voz narrativa dela, que em teoria era quase analfabeta e, portanto, escreve de uma maneira sem vírgulas, seguida, em fluxo, uma espécie de fluxo de consciência que já na altura se aplicava com o Joyce e com a Virginia Woolf, mas que a Ellen Grace Carlyle pega de uma maneira que a história pede, ou seja, a personagem pede a escrita daquela maneira Uhum. e que parece inocente e uma escrita quase experimental de tentar, e depois é de profundidade extraordinária, de uma beleza, e é muito comovente. Eu li o livro 2 ou 3 vezes e chorei sempre no fim. É muito bom, eu acho muito bom. E gostava imenso que alguém o lesse para eu conversar com essa pessoa, porque só eu é que o li até agora, cá em Olha, Portugal. uma pergunta que eu te vou fazer, esquece os autores, estou a falar de livros. Sim. Diz-me aí alguns livros contemporâneos portugueses que tu tenhas lido nos últimos anos e que tu gostes. Olha, o Jerusalém, do Gonçalo M. Tavares, que é Uhum. ótimo. As primeiras coisas do Bruno Vieira Amaral. Depois sou suspeito, mas também, por exemplo, a Ana Bárbara Pedrosa, que é minha Sim. amiga. O primeiro livro dela gostei imenso. O primeiro livro do João Pedro Vala também sou suspeito, porque somos muito amigos. Mas são alguns exemplos, por exemplo, são alguns exemplos. O Retorno da Dulce Maria Cardoso, também Ah, esse na tenho cá por altura, ler. quando li gostei muito. E é assim um rol de. Agora estou a reler o Gente Feliz com Lágrimas, Uhum. eh, que aliás os meus pais, arrastados pelo próprio João de Mel, que leu O Último Avô e gostou muito, e, enfim, foi muito vocal e muito público quanto a isso. Os meus pais, claro que há aquele ditado popular que diz que quem dos meus filhos gosta, a minha boca adoça. E os meus pais correram os dois a ler, a reler, no caso dos meus pais, o Gente Feliz com Lágrimas, e portanto, também é outra obra, é uma obra-prima. Olha, perguntei-te se o teu melhor amigo te descrevesse num parágrafo, o que é que ele Sei diria? lá, E tu disseste, tentei pedir ao meu melhor amigo o tal parágrafo sim, e ele disse para ir bugiar. A minha eu ia questão vigiar. é, espera, quem é que diz bugiar? Sim, digo eu quando estou a dizer dos meus amigos. Bugiar é macaquear, Eu sei o que eh, é. Faz-me lembrar, sabes o quê? As traduções daqueles filmes antigos. sim, E é, não mas se é mesmo podia isso. usar vernáculos, não se podia. Olha, há pouco Vai tive pentear também. macacos. Vai pentear Tive macacos, é ótimo. conversa com o Gonçalves e com o Tiago Santos por causa do Rabo de Peixe e estávamos a falar sobre o vernáculo utilizado na série, que é muito, faz parte da linguagem, não é? E o bugiar é o bugiar e o chui. São Uhum. duas palavras que eu nunca vi ninguém utilizar no dia a dia, mas que faziam sempre parte das legendas nas traduções dos filmes dos anos 80 e Sim, 90. claro, claro. Mas a outra, eh, tem alguma piada que eu, no Pão de Açúcar, claro que tem imenso Sim, calão, e o meu tradutor alemão teve sim. alguma dificuldade em transpor isso, não é? E então tivemos uma reunião em que ele ia ponto por ponto, esta palavra, a outra e tal, e houve vários momentos em que ele estava realmente com dificuldade em perceber, ou seja, em adaptar eh, determinada palavra que era calão, e agora não me lembro qual era, mas que eu tinha inventado para o livro. Isso também é muito divertido, que Mas é tu pôr tinhas que ali no traduzir para meio. inglês para ele Não, conseguir perceber. não, não, ele lê português e traduz do Ah, ok. português. Mas há algumas palavras de calão que eu inventei naquele contexto, ele, claro, que não as conseguia traduzir, e então lá fomos decidindo como é que se fazia aquilo. Um meio Não termo, era o caso do bugiar, agora já nem me sim. lembro qual é que era. Olha, o que é que as pessoas assumem sobre ti estão completamente erradas? Que sou um grande viajante. Eu só meti numa ou duas aventuras e fiz a Nacional 2 a pé. Não sou nenhum Bruce Chatwin. Sim, isso acontece muitas vezes, por exemplo, incluírem em coisas de escritores de viagens ou
E eu, realmente, além, eu viajo bastante, mas até por causa dos livros. Tenho tido muitas viagens à volta dos livros, não, o que hoje em dia é muito mais fácil, não Os é? teus livros estão editados em que país? Em que países? Em Espanha, Itália, Alemanha e o Brasil, no E já Brasil. foste a todos? Já fui a todos e também a outros depois, porque até a própria diplomacia portuguesa promove a literatura lá fora, Ótimo. não é? E, Sim, portanto, sim, sim, sim. convida escritores a irem, portanto, já fui a Moçambique, a Angola, assim Palopes e tudo mais, ou melhor, países de língua portuguesa, só não E fui a fica Timor. cá a Mafalda Não, a e a tomar conta Guiné. do barco. Sim, em Moçambique fomos os três. Em Ah, Moçambique foi a Mafalda, a Teresa e eu. Fomos os três. Quando é possível, ótimo. Pronto. Mas quer dizer, não sou um grande viajante, ou tipo o próprio Bruce Chatwin, ou o Gonçalo Cadilho, que vai em sim. jornadas sozinho pelo deserto, o que seja. Uh, Pronto, assim, sobretudo a Nacional 2 talvez seja o que chama mais as pessoas para isso, e o Caminhão Tiro, justamente. Olha, o livro recomendaste-me do João de Mel, As Novas Fases da Lua, que eu fui há bocado Sim, ver, não exatamente. conhecia este livro. Ah, Acabou de sair. e porquê que me Acabou de sair. recomendaste este livro? Eu tenho estado a lê-lo, é um diário. É muito curioso porque se chama as novas fases da Lua, porque as fases da Lua é o primeiro diário dele, mas que não está publicado. Uhum. Ainda um dia há de surgir. Portanto, ele publica um primeiro diário, mas que já é um segundo, na verdade. Uh, e é um diário entre, salvo erro, 2019 e 2025, com exceção de 20 e 22. Portanto, estou a ler, no meio também de outras coisas, do próprio Gente Feliz com Lágrimas, vou lendo entradas mais ou menos avulso. Quer dizer, o diário não pede propriamente que se leia de uma ponta à outra. Eh, Porque também tem essa coisa ininterrupta de se podermos parar aqui e começar mais tarde. E, portanto, vou descobrindo uma faceta diferente do João de Mel, que é mais, talvez mais íntima, mais diarística, claro. E é muitíssimo bem escrita, é uma maravilha, acabou de ser lançado. Ok. Olha, agora vou-te fazer aqui três perguntinhas daquelas da praxe que eu pergunto a todos. São questões muito rápidas de resposta supersónica, está bem? Se eu conseguir, Consegues. Qual foi o sei. primeiro livro que te deu ciúmes do tipo eu queria ter escrito isto? Foi certamente o Alerta ao Paraíso. E, sobretudo, e ainda mais agora, porque voltei a lê-lo em agosto e não só tive inveja, enfim, Inveja, sim, sim, inveja daquilo, como pensei, isto podia ter saído da minha mão. Ou seja, mas tu agora queres uma a coisa minha leve, não te formação vais pôr numa saga literária. familiar. A minha formação literária também é muito a partir do Steinbeck e muitos outros, mas o Steinbeck eu identifico muito. E, portanto, quem me dera ter escrito o Leste por aí. Quando Mais do que a chegares aos minha ideia. 40, escreves uma saga familiar. Mas, talvez. Uma coisa muito densa. Sim, Novamente daqueles muito densa. calhamaços gigantes que ninguém lê, acho que sim. Olha, qual é a parte do processo criativo que mais detestas, mas fins que adoras? Hum, que mais detesto é talvez uma primeira revisão. Primeira revisão dos que escrevi. A que mais gosto é escrever assim, de enfiada. E a que mais difícil é depois a primeira revisão disso. A partir daí, o processo de revisão eu gosto. Depois a parte da revisão, de revisões constantes, eu até gosto, até acho divertido. E houve muitas noites idílicas em que estávamos a ver a Mafalda e eu, a ver uma série, tipo Modern Family ou Sim. qualquer coisa assim, ou Friends ou o que seja, a ver uma série, a Mafalda a rabiscar e a ensaiar desenhos e eu a rever, ao mesmo tempo que espreitava para o que a Mafalda estava a fazer e a série. Porque é uma fase em que é só aperfeiçoamento, é como fazer palavras cruzadas. E essa fase é muito simpática, porque não tem o peso da criação, não tem o peso de estar a fazer alguma coisa do nada. Olha, e a Mafalda dá a opinião sincera ou diz-te aquilo que tu queres ouvir?
Não, a opinião sincera em tudo, portanto, não é na escrita que vai, que não vai dar a opinião sincera. Ai, amor, és o melhor escritor que eu já li na Não, vida. não é por aí, não é por aí. Da opinião Também sincera. porque ela não se apaixonou pelo escritor, apaixonou-se por mim. Pronto. Olha, agora tens que pensar bem. Que este tu quer que me digas? Qual foi o comentário mais parvo, mais estúpido que tu já leste sobre os teus livros? Seja no Goodreads, não sei se Hum. acompanhas, alguma Eh, coisa ou que te Durante tenham muitos dito. anos deixei de ir ao Goodreads, Sim, porque é também por um exercício de distanciamento sim, e de sim, sim. humildade, porque não vale a pena ficar muito contente com as críticas boas, nem muito triste com as críticas más. Portanto, há algum. eh, Bem, assim, comentário propriamente, há milhares, quer dizer, Sim, sim, mas desde lembra-te assim insultos um que a te coisas tenha ficado. que envolvem o próprio essa e não sei o quê, isso é curioso. Agora, eu acho que, assim, há um ou dois casos de crítica literária desonesta, Hum, verdadeiramente desonesta, essa sim, acho mesmo nociva. Nociva não é para mim, é nociva para quem a fez, sim. porque é profundamente desonesta. Isso há um ou dois casos. Em próprios jornais e coisas E assim. quando Agora, lês isto, Afonso, sinceramente, tu quando lês isso, tu ficas com o dia estragado, pá, que custa-me acreditar que não, não fiques, ou já consegues sabe, pensar assim, pá, eu não vou ligar a isto. tem fases. Eu penso, claro, que ser sobre o que eu escrevo dá-lhe um peso maior, Sim, evidente, é claro, mas o peso maior é talvez a desonestidade intelectual. Essa sim é assintosa, é impressionante. E eu, como é uma coisa sobre mim ou sobre o que eu escrevi, quando parte de um sítio de desonestidade. Eu sei que parte dessa desonestidade. Não é uma questão da avaliação literária, se é bom, se é mau, é quando é mais do que isso, quando sim, é eu um percebo. ataque desonesto. E como eu percebo muito claramente que é desonestidade intelectual, choca-me. Uh, Choca-me mais. Se perceber, e noutros casos também, consigo perceber quando leio um livro que acho ótimo e vejo alguém a destruir o livro por motivos que não nada têm a ver com o livro, também me choca, não é? Um, Agora, Goodreads e tal, há de tudo, há de tudo. Há um caso que eu achei curioso que foi de alguém que dizia sobre o Pão de Açúcar: este livro soa tudo a falso porque ninguém fala assim no Porto. E dá um exemplo, e dava um exemplo muito claro, que era da página cento e tal. E eu pensei, agora é que eu te apanhei, porque fui ver qual era o insulto e qual era a coisa da página em si, o que é que o leitor se referia. Eh, e por acaso, um dos trabalhos que eu fiz foi pesquisas no YouTube de vídeos ancestrais, portanto, vídeos de 2006, na altura do caso Gisberta, passados no Porto e naqueles ambientes. E aquela parte que o leitor dizia era justamente tirada, quase ipsis verbis daí. E, portanto, claro que as pessoas falavam assim. Aí foi curioso, até fica divertido, divertiu-me. Mas não respondeste, claro. Não, nunca respondo, Ah, não, nunca acho que respondes. Ah, não, bem. de todo. Olha, Afonso, já terminamos. Obrigada. Obrigado, Dora, obrigado. Nada, gostei muito de conhecer. Vamos falando. E Claro que sim, espero que vamos nos falando. vamos, que Obrigado, por Dora. este mundo editorial e por aí a gente se cruze, está bem? Sim, quanto mais não seja no próximo livro, espero que não daqui a 7 anos. Vamos ver. Obrigado, Dora. Bom trabalho para ti. Para ti Obrigado. também. E Olha, obrigado por Afonso, todo o deixa-me teu só dizer trabalho. uma coisa que eu queria dizer qualquer coisa e agora esqueci-me. Estava a pensar. É a idade, sabes que eu estou Não, naquela fase da com idade que a certeza. memória já não coisa. Eu estava a pensar, antes de desligar, tenho que lhe dizer alguma coisa e agora não me recordo o que é que seria. Ah, já sei. O teu episódio, hoje é quê? Hoje é Hoje é quarta-feira. quarta. Esta sexta sai o Gonçalves do Rabo de Peixe, sai na outra logo a seguir, Ah, só para está saberes, bem, está está bem, está bem? bem. Depois eu Tudo tago-te, bem. coisa. Sim, depois o Olha, Daniel também está eu por mando, aqui. eu mando. Um beijinho, está bem, Afonso? Obrigado, Obrigada. Dora. Bom trabalho. Vá, Obrigado por tudo o que beijoca, faz. beijinho, beijinho. Obrigado. Tchau, tchau.